Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast especial em comemoração aos 50 anos do curso de jornalismo da UFES. Eu sou Giovana, estudante do segundo período de jornalismo. E eu sou a Rafaela. E hoje vamos conversar com alguém que representa bem essa história, Carol Pinhaton, que tem a sua carreira passando pela gestão, pela assessoria e pela pesquisa acadêmica. Carol, seja bem-vinda. Ei, gente, obrigada por esse convite, né? Eu fiquei muito feliz quando a Maria Lúcia me convidou. Passa uma história, né? Um filme na nossa cabeça, desde o momento, né, que a gente recebe o resultado do vestibular, né, e toda a trajetória na universidade. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Obrigada. Conta pra gente, como começou a sua história com jornalismo? Quando você decidiu que queria fazer jornalismo, que queria ser jornalista? Então, quando eu tentei o vestibular, né, eu pensava em fazer jornalismo de TV, tinha muito essa coisa em mente, né, eu acho que é um senso comum, na verdade, né, porque hoje, depois de 22 anos de formada, até hoje, assim, quando a gente fala, eu sou jornalista, as pessoas perguntam, qual TV você trabalha? Então, tinha essa visão mais limitada mesmo, assim, né, da amplitude que o jornalismo hoje tem de atuação, né, que é muito mais do que a TV. Mas quando eu entrei, eu queria trabalhar em TV. E aí, na época, foi isso, assim, que me levou, né, a fazer o jornalismo. Eu sempre gostei muito de escrever, né, também. Carol, como foi para você cursar aqui na UFES? Eu acho que a universidade pública, né, ela tem o seu lugar, assim, né, na academia, e para mim foi sempre muito gratificante ser estudante da UFES, né. Depois de 15 anos de formada, eu retornei mais de 15 anos, eu acho, eu retornei para o mestrado. Então, assim, eu não tenho nem palavras, né, só tenho a agradecer tudo que eu aprendi aqui na universidade, né, as relações que a gente constrói. Quando a gente fala, assim, do curso, da sua graduação em si, quais são as primeiras lembranças quando você lembra da sua época? Eu sempre trabalhei, né, então desde o primeiro período eu comecei a fazer estágio. Que meu sonho era ter meu dinheiro, né, nem que fosse um pouquinho e tal, então eu sempre trabalhei, então era sempre muito corrido, assim, eu não tive aquela coisa de só ser estudante, né, e tá ali o tempo todo aproveitando os espaços da universidade e tal, né, como algumas pessoas têm essa possibilidade. Então na época o curso era de manhã e à noite, quase todos os dias, e à tarde eu fazia estágio. Então eu corria, tipo, eu saía correndo da aula para ir para o estágio no centro da cidade, e aí do centro eu voltava para a aula à noite, então sempre foi muito corrido, assim, né. Mas foi aqui que eu fiz, né, muitos amigos que eu levo para a vida até hoje, né. E você, como estudante, né, já tem tempo que você se formou, né, que foi em 2003, e aí quais mudanças assim que você vê que mais marcou? Eu acho que da nossa época existia mais uma hierarquia, assim, do professor, não que não exista hoje, mas eu acho que a gente tinha mais medo dos professores, assim, como autoridade, e hoje eu acho que é muito mais leve isso, né, essa relação dos docentes, né, e eu acho que na época também, tipo, até eu tava, né, comentando outro dia com uma amiga minha que na época tinha professor que fumava em sala de aula, coisa que hoje é, né, inadmissível, e coisas que vão mudando com o tempo mesmo, com a sociedade, né, e hoje tá bem diferente, né, e eu acho que os tempos atuais trouxeram isso, né, das pessoas estarem mais em equilíbrio, assim, né, dessa questão de
ter mais diálogo com o aluno, né, saber melhor, conhecer mais de perto a história daquele aluno. Eu acho que o próprio, né, governo, depois com essa questão das cotas, com essa questão de... Então, acho que mudou muito, assim, o sentimento. Teve alguma aula, algum professor, um projeto de extensão que te marcou durante a graduação? Eu fiz uma optativa que era jornalismo científico na época, e é muito engraçado porque hoje, assim, eu trabalho muito com isso, né, que é transformar uma linguagem científica numa linguagem simples para que as pessoas, né, a sociedade, o cidadão, entenda. Então, eu trabalhei aqui na UFES, inclusive, num projeto de pesquisa grande, durante 5 anos, e a gente, o nosso trabalho era transformar esses relatórios científicos, né, essa linguagem mais técnica, numa linguagem mais facilitada. Então, acabou que eu depois, né, como profissional, eu resgatei muitas coisas dessa optativa que eu fiz e comecei a estudar sobre isso, que é uma área que eu gosto muito. Quando você saiu na UFES, como você se deparou com o mercado de trabalho? Como eu já estagiava na área de assessoria de comunicação, de comunicação, né, não só assessoria de imprensa, eu acabei indo por esse caminho mesmo, profissionalmente, que é uma área que eu gosto bastante, e fui me especializando nessa área, né. Depois eu fiz mestrado também aqui na UFES, e hoje eu atuo como coordenadora de comunicação no Instituto de Saúde aqui do estado, né, e trabalhei também aqui na UFES como assessora de comunicação nesse projeto que eu falei para vocês. Então, acho que foi bem natural, assim, esse caminho, né. Passei um período sem trabalhar, né, também, porque por opção, assim, eu fui mãe, e aí tive que me dedicar um tempo ao meu filho, né, que teve alguns problemas de saúde e tal, e depois eu retornei ao mercado quando eu retornei pro mestrado. Então foi assim, uma coisa bem marcante na minha vida também, porque eu voltei pro mestrado, voltei a trabalhar, né, retomei minha vida profissional, e sempre a UFES esteve, né, nessa trajetória minha. O que você acha que a universidade te preparou bem e o que você acha que você teve que aprender na marra, que você teve que aprender sozinha? Eu acho que essa parte de gestão, assim, de assessoria, de comunicação, por exemplo, que eu exerço hoje, eu tive que aprender muita coisa, assim, na prática, né? Por exemplo, fazer um plano de comunicação, né? Fazer essa parte estratégica mesmo, né? Da assessoria de comunicação, eu acho que é muito no dia a dia e também em outras especializações que eu fui buscando, né? Mas eu acho que a UFES dá uma base muito forte pra gente, pra partir daí a gente buscar essas outras coisas. Assim, agora, né, você trabalha com a coordenação, né, do ICEP, né, da comunicação do ICEP. E, assim, é totalmente diferente, né, do que a gente tem contato por ser um instituto de tecnologia e saúde. Como que é trabalhar nessa área, assim? E, tipo, quais são as estratégias que você usa dentro da comunicação, trabalhando com uma coisa voltada para a saúde? Então, a gente acha que é totalmente diferente, mas também não é, porque tanto a inovação quanto a área de saúde, eles também têm termos muito técnicos, né, e aí eu ainda trabalho com essa coisa da linguagem simples, né, para as pessoas entenderem. Então, uma linguagem acessível, tanto visual, né, imagética, quanto a linguagem escrita ou falada. Então, assim, sempre termos, a gente precisa traduzir termos, e
E o ICEP, né, que é o Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde, ele é um instituto novo, né, ele fez 6 anos agora, então assim, eu tô lá há 1 ano e meio e estou estruturando essa parte deles, por exemplo, de política de comunicação, de um plano de comunicação, que é um planejamento estratégico a longo prazo, né, curto, médio e longo prazo. Então, essa parte mesmo de você estruturar a comunicação, né, dessa entidade, né, dessa instituição, no caso. Mas eu acho assim que a base da assessoria de comunicação, né, dessa gestão de comunicação estratégica, ela é a mesma, só que ela se adequa, né, a realidade de cada local que você trabalha ou de cada instituição que você trabalha. Então, Carol, muito obrigada por ter compartilhado essa trajetória com a gente, ok? Obrigada eu. Eu que agradeço por estar aqui com vocês hoje. É uma honra para mim voltar sempre ao UFES, né? E agradeço a professora Maria Lúcia também, que eu tenho uma relação afetiva grande desde criança. E é só eu que tenho que agradecer, gente. Obrigada. E para quem nos escuta, obrigada pela companhia e esse foi o podcast Rodízio 50.